Você não está perdido. Você só não tem um plano claro. A maioria das pessoas não falha por falta de força, falha por falta de direção. Vem comigo. Eu me levanto, pronto para vencer. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje nós vamos elevar o nível nesse dia 19 da nossa jornada no áudio de número 1659. O tema de hoje é uma parte teórica, como do primeiro dia a gente fez nessa jornada de 20 dias, dentro do padrão do programa Pronto para Vencer. O tema de hoje é Roadmap. Você vai entender, eu já vou explicar o que significa essa expressão em inglês para definir o tema de hoje, que é: quem não tem direção aceita qualquer destino. Porque muitas vezes você não está perdido, você só não tem um plano claro. E a maioria das pessoas não falham por falta de força, elas falham por falta de direção. Então, se você não tem um roadmap, três coisas acontecem. Você vive reagindo durante o dia, reagindo diante dos acontecimentos. Você começa algo, mas não termina. Você perde tempo, você perde energia, você perde foco. E o pior, você até trabalha muito, mas não sai do lugar. Então, precisamos ter essa quebra de padrão, né? Porque a gente está sempre seguindo o mesmo padrão. Sucesso não é sorte, sucesso é direção, mas consistência, constância também. Quem sabe aonde quer chegar, filtra as decisões, elimina as distrações e acelera os resultados. No conceito-chave do Tony Robbins, ele ensina que roadmap é clareza, ou seja, clareza de destino, é estratégia, né? A estratégia do caminho a ser seguido, e é uma ação diária alinhada com o propósito que a gente tem. Então, sem isso, você está apenas ocupado e não produtivo. Então, para nossa aplicação prática, que a gente vai ter um spoilerzinho ali de amanhã, que é o dia 20, hoje é apenas teórico, mas amanhã você vai montar o seu roadmap, né? Montar o seu mapa. É o mapa da rua, né, que você vai percorrer. E isso pode mudar sua vida em 24 horas, porque a Bíblia diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. O grande problema é que muitas vezes a gente não sabe qual é o caminho que nós vamos seguir, né? Como tem aquela história de Alice no País das Maravilhas, quando chega numa bifurcação e aí ela pergunta: nós vamos para a direita ou para a esquerda? E aí o companheiro responde: para onde você quer ir? Eu não sei. Então, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Porque Deus não trabalha na confusão, ele trabalha em caminhos definidos. Então vamos para cima. Se essa mensagem está abrindo a sua mente, vai lá no WhatsApp e diz que você quer ter um caminho. Fala: eu quero ter um caminho. E nós vamos amanhã aprender a fazer o roadmap. E me chama lá no WhatsApp. O link está na bio e eu vou te ajudar a montar o seu caminho. E você ainda vai receber o meu livro, Uma Luz no Fim do Túnel. Porque sem direção, sem resultado. Quem não sabe para onde vai, vai parar em qualquer lugar. E quem não tem um plano claro, não consegue ter a vida acelerada. E muitas vezes tem uma vida muito ocupada, mas não é produtivo. Então vamos ter essa direção visual e mental, porque a estrada é longa, né? Mas o roadmap está definido. É como se fosse um Waze, né? Como se fosse um GPS, sabendo onde você está e aonde você quer ir. Então, o caminho iluminado versus caminhos escuros. Quando você não sabe para onde ir, uma pessoa parada muitas vezes não consegue definir a direção que quer. Então vamos para cima, vamos no segundo momento, onde nós desenvolvemos a nossa musculatura espiritual. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9,
Diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Uau! Daqui a gente tira tantas lições, nossa mente viaja para a gente poder filosofar um pouco, né? Porque quando a gente para refletir que nós somos dependentes da graça de Cristo e é Ele quem faz a diferença na nossa vida, a graça de Cristo, ela nos dá condições de salvação, ela é misericórdia. E nós precisamos dela, da graça, para amenizar o peso do pecado, o peso da nossa mente. A gente precisa limpar o ambiente, né, que é a nossa mente. Nós estudamos isso nos 2 últimos dias. Eu gostaria de lembrar que a graça de Cristo representa a pessoa dele. Ele é a graça em pessoa. E por causa disso, a salvação está tão próxima de nós, que é bom a gente lembrar também que se não fosse a graça, nós não teríamos direito da salvação. E que a graça nos foi dada para que a salvação não fosse mais impossível para nós. Mas por causa dela, nós temos acesso a Cristo e a salvação. E a graça é uma dádiva de Deus. E Ele nos concede essa dádiva para lembrar que o seu amor é incondicional por nós. Porque na ótica divina, a vida eterna só terá sentido se nós estivermos presentes lá. E a graça é um presente de Deus para nós. Que o nosso dia seja um dia, uma bênção na graça de Cristo. Vamos falar com Ele sobre essa graça agora e entrar na presença do Todo-Poderoso. Vem comigo, respira fundo e vamos falar com Deus Santo, poderoso, misericordioso. Respira, silencia o coração. Onde acaba a minha força, começa a tua mão. No segredo do meu quarto eu te chamei. Ó Deus, eu te clamo, eu te chamo. Pai poderoso, a tua palavra diz que a tua graça me basta e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É por isso, Pai, que eu reconheço que sou fraco. Sem ti, nada posso fazer, é o que tua palavra diz. Sem mim, nada podes fazer. E hoje eu reconheço. Sem ti, eu estou perdido. Mas quando eu olho para o alto, vejo que de lá vem o meu socorro. Aí eu não estou perdido. Só preciso de direção em ti, Pai. Ó Senhor, muitas vezes eu tentei caminhar sozinho, sem planos, sem clareza, sem alinhamento, e acabei aceitando caminhos que não vieram de ti, Pai. Mas hoje eu entendo, não é força, não é falta de força, é falta de direção. Então eu clamo agora, Espírito Santo, vem sobre mim. Alinha os meus passos, clareia a minha visão, defina o meu propósito. Eita, Pai, que a tua graça me sustente, que o teu poder me conduza e que eu viva no reino e para o reino, porque eu não quero viver mais sem direção, mas eu quero viver guiado por ti. E eu recebo essa tua promessa, declarando que o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, está definindo o meu caminho. E hoje eu tenho direção, porque Deus muda o meu destino e porque eu oro em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Minha história muda com tua unção. Eu escolho levantar, recomeçar, dar o próximo passo mesmo sem sentir. Se o medo gritar, vou respirar,
olhar o alvo e não fugir, porque a fé não é sentir, é decidir. E o céu me chama a prosseguir. Foco que alinha o coração, decisão que rompe a escuridão, resiliência que não vai ceder. Eu me levanto, pronto para vencer. Eita, que coisa linda. Bom dia, bom dia, bom dia. Até amanhã.